Pronto. E seguindo aqui com o nosso amigo Manuel Filomeno de Miranda, a equipe espiritual conversava com um espírito que havia sido trazido, né, para a reunião, a fim de tentar com que ele reencontrasse na sua mente o caminho do amor, a parceria com Jesus, a fraternidade, mas ele ainda se mostrava muito renitente. E nós tínhamos acabado de ler o momento em que ele se lembrava da época em que tinha sido alguém hierarquicamente de destaque na igreja, né? Ele tinha sido um bispo. E a gente vai continuar a partir desse ponto. Voltar só aqui no parágrafo de cima, que é exatamente o que eu estava comentando. Também eu estive do outro lado. O outro lado que ele se refere é justamente do lado religioso, né, que segue a Jesus. Quando enverguei a indumentária e me fiz bispo de M, mantinha a aparência de altivez e honra, distante da conduta mental e moral fora da sacristia e nos recintos onde podia expressar-me na realidade, longe da farsa que executava para explorar os estúpidos e atormentados que se submetiam à autoridade eclesiástica. Então, esse é o principal ponto em que ele se apega e, mais ou menos, a gente vê muitas das histórias contidas nos livros aqui, esses espíritos que surgem revoltados, eles falam muito disso, né, de todos sermos apenas aparência, né, tocam justamente naquela questão do ser e do parecer. Como ele mesmo vestia a indumentária de bispo e dentro do recinto onde ele deveria ser, de fato, bispo, se mostrava de um jeito, mas que a sua conduta fora era totalmente diferente. A sua mente pensava em outras coisas. E isso é a principal acusação que ele faz, não só a Jesus, como a todos os espíritas em geral, que somos, popularmente dizendo, duas caras. Identificado com outros companheiros do mesmo ou de pior naipe, servia-me em nome da fé religiosa, permitindo-me os prazeres para os quais todos nascemos e as religiões nos pretendem castrar, como se fôssemos de especial tecedura orgânica. Ao morrer, encontrei a vida desregrada que me permiti e fui muito bem acolhido no inferno, onde trabalho e sou feliz, desfrutando de posição invejável na administração da nossa comunidade. Olha que interessante. Ao morrer, encontrei-me na vida que me permiti. Isso só reforça aquilo que a gente já falou aqui várias vezes. Ninguém se torna anjo, se torna santo, porque desencarna. Porque mesmo tendo muito dos nossos conhecimentos, das nossas, podemos até colocar como conquistas, embotadas pelo fato de estarmos aqui na Terra, a nossa essência pensa e vibra da forma que a gente age no dia a dia aqui. E quando a gente retornar à pátria espiritual, mesmo tendo acesso a mais conhecimento, a nossa essência não vai
simplesmente esquecer as coisas que a gente gosta de fazer, os desejos que a gente tem, as vontades que, às vezes, a gente até reconhece que não são um caminho a se seguir e são tolhidas, mas essas vontades estão ali presentes. E elas não vão deixar de existir no mundo espiritual. Então, ele fala que... Diga. Não, desculpa, pode seguir. Pensei que você tinha começado uma pausa. Não, eu ia começar a ler, fala. E aí, o que acontece? Chega até a me perder. O que é que... não só isso que você acabou de falar, como ele também influencia no mundo de hoje. Existe uma forte influência, só você passar os olhos em alguns personagens de algumas religiões, que tu vê isso aí que salta aos olhos, é só isso. E exatamente aqui, né? Ele fala, né? Quando morreu foi para o inferno. Então, a gente vai para o ambiente mental que a gente busca. Se a nossa vida é desregrada, quando a gente chega lá, a nossa mente, a nossa vibração, nos leva para um local desregrado, né? Do ponto de vista de quem estiver julgando, mas é aquilo que a gente vivencia, aquilo que a gente vibra, é aquilo que a gente busca. Então, nem a gente, quando desencarna, se torna diferente do que realmente é, né? Que é o momento que a gente levanta o tapete, toda a sujeira que a gente varreu para baixo do tapete retorna, como a gente vai se sentir mais confortável e atraído, que é a questão da vibração, pelo que a gente de fato vibra. Sim, não encontrei o proclamado céu e tive uma decepção, porquanto somente defrontei misérias e desconforto. Os centros de padecimento, as regiões de angústia e de recuperação multiplicam-se em toda parte e, é claro, nós, os justiceiros, resgatamos e conduzimos para os nossos recintos todos aqueles que temos razões para combater o falso amor e a tediosa dignidade, sofrimentos íntimos envoltos nos tecidos da aparência diferente. Agora, vejam que interessante, né? Ele sempre, apesar dele, na época, ser bispo, ele sempre viveu com os pensamentos diferentes do que deveria alimentar naquele momento. Ele sempre viveu desejando, né, um tipo de vida diferente da que ele vivia. E quando ele retornou, ele reclama de não ter encontrado o céu, o paraíso. Porque, de fato, enquanto encarnado, ele nunca vibrou buscando isso. Ele nunca desejou estar no paraíso, mas sim envolvido na resolução dos seus pensamentos, envolvido por prazeres que não eram permitidos, quando ele mesmo fala, dentro do ambiente da igreja. E assim, hoje em dia, são muitas pessoas que nós mesmos conhecemos, que acham que só porque vão à igreja ou frequentam uma casa espírita ou se dizem participantes de alguma forma de religiosidade, que estão salvos porque de vez em quando se lembram e fazem uma oração, que estão salvos, que vão para o céu, que vão ser acolhidos, vão estar eternamente no paraíso, vivendo bem. É aquela questão dos homens-bombas, né, que fazem isso, achando que quando cumprirem sua missão vão para o paraíso, serem cercados por 100 virgens.
a gente vai para onde a gente sempre quis. E o que acontece com todos esses espíritos, né, que é o que aconteceu com eles? Se decepciona. Poxa, cadê o paraíso que me prometeram? Cadê a vida tranquila? Cadê a beleza? Eu estou aqui na mesma imundice que eu vivia lá na Terra. E aí quem que eles culpam? Ninguém assume que a culpa é dele mesmo. Culpam Jesus, culpam Deus. Culpam os outros. Como é o mais comum aqui entre nós mesmos, aqui na humanidade. A gente sempre busca um culpado para os nossos erros, para as nossas dificuldades. E raramente paramos para pensar e assumimos que nós construímos o nosso caminho, que são as nossas escolhas, as nossas tendências, que fazem com que a gente siga nessa ou naquela direção. Mas na hora que tudo dá errado, cadê? Aí o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso ego não permite dizer que nós erramos. Errados são aqueles que disseram que existia uma outra possibilidade. Errado é Jesus, que pregou o amor, pregou a sinceridade, a humildade, a fraternidade, que depois não entregou isso para mim quando eu voltei para a pátria espiritual. E nessa revolta, eles começam a combater todos aqueles que acreditam nas palavras de Jesus, todos aqueles que, de alguma forma, envolvidos ou não com alguma religião, tentam professar esse amor, essa paz, essa harmonia, essa fraternidade. Porque é aquela história de que, quando se fala de alguém, na verdade está se falando de si. Então, todos eles projetam, em realidade, o que eles são nos outros. E acham que todo mundo é igual. E acham que todo mundo é falso, ninguém é sincero, que todo mundo é armador, porque eles são assim. E tentam combater, porque eles criam na mente deles uma verdade que é só deles. Sim, não encontrei o proclamado do céu e tive uma decepção, porque somente defrontei misérias e desconforto. Os centros de padecimento, as regiões de angústia e de recuperação multiplicam-se em toda parte. E, é claro, nós, os justiceiros, resgatamos e conduzimos para os nossos recintos todos aqueles que temos razões para combater o falso amor e a tediosa dignidade, sofrimentos íntimos envoltos nos tecidos da aparência diferente. Assim sendo, não pense que terá uma vitória fácil sobre nós. Aqui, trazidos covardemente pelo recurso de que se utilizam os falsos cristãos, generosos e bons, usando forças sutis para alcançarem os seus sórdidos objetivos. Sem demonstrar pressa ou qualquer enfado, após a exposição mais ou menos já conhecida, o dialogador espiritual prosseguiu com gentileza. Por que ele fala aqui, com a exposição mais ou menos já conhecida? Porque quem já trabalhou em reuniões que buscam reajustar irmãos, reacender neles uma luz para iluminar um novo caminho, ouvem o discurso muito semelhante às questões que esses espíritos levantam, né, relacionadas aos seus algozes, às suas dificuldades, às traições que eles pensam terem sofrido.
giram sempre em torno de processos muito parecidos, e a fala deles é muito semelhante. E está sempre envolvida nisso de acusar alguém como culpado pelo processo que eles sofrem. E quando finalmente eles despertam para esse começo de consciência, de perceberem que, em verdade, eles mesmos construíram esse caminho, e aí sim seguiram por escolha e se reencontram nesses ambientes mais sórdidos, é que o processo começa a reverter. Mas até isso acontecer, é sempre muito parecido, acusando, chamando todo mundo de falso, tentando elencar as falhas de cada um que está ali presente. Por isso, o dialogador espiritual prosseguiu com gentileza, sempre com muita calma, com muita paciência. Admiro-me com a técnica de alcançar o êxito nos seus empreendimentos, em razão da conduta irretocável dos irmãos agredidos e hoje aqui estudados. Você e seus sequazes utilizam-se das esposas instáveis para desviar os bons trabalhadores dos seus deveres, com ameaças de escândalos que prejudicariam o bom nome da doutrina de abnegação, levantando dúvidas sobre o comportamento deles e, por extensão, de outros servidores. E aqui, mais uma vez, relembrando o modus operandi desses espíritos que muitas vezes buscam, naqueles espíritos ao redor, normalmente seus familiares mais próximos, estimular algum tipo de desequilíbrio, porque muitas vezes esses espíritos que já fizeram algum tipo de escolha no seu caminho têm uma vigilância, têm uma retidão mais forte. Não que eles já estejam livres dos pensamentos desvirtuados, dos desejos que devem ser contidos, mas eles são mais vigilantes e têm mais força de vontade em resistir. Então, eles se tornam muito mais difíceis de serem atingidos. Mas, envolvendo alguém muito próximo, eles podem criar uma fraqueza, podem criar momentos de distração. E muitas vezes, essa é a melhor técnica usada pelos espíritos que buscam nossa desarmonia, o nosso desequilíbrio. É alguém ao nosso lado. Pois se atacar diretamente a um de nós, as chances de êxito são menores. Mas se ele desequilibrar uma esposa, desequilibrar um filho, um parente ou um amigo muito próximo, um envolvimento nosso com aquela desarmonia pode criar algum tipo de brecha, alguma chance deles atingirem seu objetivo. Equivale a dizer que todos os meios justificam os fins. Chavão de doutrinas derrotistas e escravagistas. Para serem alcançados os fins, pouco importam os meios que sejam utilizados. Somente se olvidam do amor do nosso Pai pelas suas criaturas, sempre vigilantes e devotados. Esquecem que a tempestade mais tumultuada sempre cede lugar à bonança retificadora, e o mal aparente transforma-se em bem comum. Jamais a traição, a covardia, os meios derrotistas lograrão fecundar-se nos corações afetuosos e nos caráteres nobres. É certo
que todos nós ainda temos brechas de fragilidade em nossa conduta, o que lhes permite interferência em nossos destinos, porém, dentro da lei de causa e efeito. Olhe o nosso irmão, diretor da casa, em que você se encontra, e o participante das reuniões de estudo e de caridade. Não lhe comove ser um instrumento de prejuízo para as vidas às quais eles se dedicam pelo bem, pelo serviço do consolo, por amor a Jesus Cristo? Irrita-me ouvir esse nome de engabelador dos séculos de judaísmo e de cristianismo. Queremos banir da terra. Nós somos os guerreiros da luz, que saímos das páginas bíblicas para clarear o mundo e demonstrar que a única razão da vida pela qual todos deveremos lutar é o prazer, o gozo infindo, a alucinação da orgia. Será isso que iremos implantar nas suas sagradas instituições, gritou com refinada ironia. Vocês estão asfixiando os prazeres que gostam e disfarçam, tornando-se o seu calcanhar de Aquiles, o qual saberemos atingir. Mais uma vez, né, é aquela coisa, né? Eles projetam nos outros o que são de fato. A sua realidade, eles expandem, tentando transformar na realidade de todos. E como o mentor dos trabalhos deixou bem claro, né, quando diz aqui no parágrafo de cima, é certo que todos nós ainda temos brechas de fragilidade em nossa conduta, mas também temos mais vigilância, também temos mais consciência do que precisamos corrigir. Mas por essas fragilidades ainda estarem presentes, é o que permite que, direto ou indiretamente, nós ainda tenhamos chance de ser atingidos. Sem dúvida. Diga. Só um minuto, ele fala aqui justamente isso. Vocês estão asfixiando. Como a gente sabe que os nossos defeitos, a gente tenta realmente asfixiar. A gente tem que mudar a conduta, né? Como é que a gente vai asfixiando? Pensando no antídoto daquilo que a gente está pensando. Olha lá, asfixiando os prazeres que gostam e disfarçam. É uma luta interna nossa. E ele sabe aqui, ó, da qual saberemos atingir. Ele sabe atingir uma coisa incrível. É só isso que eu queria falar. É aquilo que a gente já conversou várias vezes aqui, né? Eles nos conhecem muito bem. Se bobear, melhor do que nós. Então, eles sabem o que precisam estimular na gente, que é aquilo que o Jair mesmo várias vezes fala. Tem coisas que podem perturbar ele à vontade, que não vão surtir o menor efeito. Pode encher o saco dele com aquela ideia que, como se diz por aí, né, entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas já tem outras coisas que, se estimularem ele, mesmo ele estando vigilante e não necessariamente caindo naquela esparrela, mas que causa certa perturbação. Sem dúvida, somos fracos, mas o Senhor é a nossa fortaleza. Quando vejo um bispo da Igreja Católica perverter-se, inspirado pelos seus pares que se encontravam cá e o infestaram, é porque o seu caráter frágil estava somente vestido de dignidade, e não a tendo vivenciado. Mas nem todas as criaturas somos iguais. A nós, terminar só esse parágrafo aqui, Jesus fascina com a sua mansidão e paz, tão misericordioso que nos transcorridos 2 milênios desde quando esteve conosco,
Sua voz ressoa em nosso íntimo e nos enriquece de paz. Essa paz a que você aspira e não consegue em razão de suas vinculações com os erros que o subjugam. Parar por aqui, deixar o que o Eurípides vai continuar falando para a semana que vem, que já são 8h30. E é exatamente isso. Nenhum de nós, não é porque a gente se encontra aqui e nesse momento mágico de radiação, de transbordamento de amor, a gente se torne santo, se torne perfeito, vença todas as nossas fraquezas. A gente tem consciência disso, que é um momento mágico, com certeza, que são realizados transformações de muitos e muitos irmãos espirituais, que muitos são acolhidos, que muitos começam a repensar sua jornada. Mas nós temos consciência de que nós mesmos ainda temos muito a caminhar, muito a vencer, muito a equilibrar. Só que o fato de aceitar que somos imperfeitos e que precisamos ainda construir uma base mais sólida no nosso caminho, já é um grande diferencial desses espíritos que, envolvidos em suas mazelas, preferem culpar terceiros, ao invés de buscar a sua mudança, que vivem em ambientes distorcidos, envolvidos por vibrações deletérias, porque assim desejam e não tentam se fortalecer para resistir àquelas ideias. Mas a gente continua com esses pensamentos na semana que vem.